abençoando a mocidade, derramando as bênçãos do Senhor. Ficamos de pé neste momento. O presbítero Dom Walter Búfalo estará orando e o evangelista Montenil estará nos trazendo a poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus Senhor, por estarmos na tua presença mais uma vez. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através do teu servo, Senhor. Nós precisamos da luz da tua palavra, ela é lâmpada para clarear o nosso caminho, para dar entendimento, Senhor, para os teus filhos. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez a nós mesmos, somos ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Com este salmo 100 eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero aproveitar a bondade da igreja que está de pé, em reverência à santa palavra do Senhor, e pedir para que abrem as vossas Bíblias no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor, porque Deus, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Graças a Deus, amém? Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundâncias de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu,
para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Amém. Podeis tomar os vossos lugares. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, está escrito que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Também está escrito no capítulo 3 desta primeira carta que fiel é esta palavra. No capítulo 4, versos 9, também está escrito que fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 11, também está escrito que fiel é esta palavra. E no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 16, ele fecha e me dá hoje essa liberdade de entrar nesse texto para vos ministrar esta palavra. Porque está escrito que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça e em toda a verdade. E então eu tenho a liberdade de entrar nesses textos para vos ministrar esta palavra nesta noite. Até tinha marcado alguma coisa, porque quando a gente tem a oportunidade, a gente procura ir para a Bíblia, e a gente já gosta de ler, mas a gente procura alguma coisa, pede a direção de Deus, né? E estuda. E eu fiz aqui um rascunho, marquei e falei, hoje eu ministro esta mensagem à igreja, mas quem sabe em uma outra oportunidade, porque não é para este momento isto aqui, eu tenho que guardar. Deus me levou neste capítulo 28 de Deuteronômio, e por isto eu vou ministrar esta palavra. Deus já tem falado nesta noite, né? Através dos hinos, da leitura, na verdade, Deus ele se fez presente e está presente no nosso meio. Quando nós lemos o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, parece que é o último livro dos Pentateuco, né? Parece que é dos 5, o último. Até o versículo 14, da qual eu tenho lido, só bênção, só vitória, né? Não é assim? A gente quer pra gente, e às vezes até meio despercebido, quando a gente anuncia alguma coisa dentro desse texto, a pessoa até é comigo, a palavra é minha, né? Mas se passar do versículo 14 e continuar lendo todo esse livro, aí já parece que começa a dar aí uma apertadinha, né? Parece que a gente vai falar, bom, do 14 para baixo já não é comigo, não é para mim, não é eu só quero do versículo 14, do 1 até o 14, só vai falar de bênção, de vitória. Hoje é assim, o povo só quer ouvir isso, só bênção, só vitória, só alegria, e pula e tanta coisa. Vocês observam, nós estamos vivendo esse tempo, né? Nós estamos vivendo esse tempo, só alegria, ninguém quer saber mais de uma mensagem, que leva a igreja a realidade bíblica, a luz da palavra de Deus, né? Se tem bênçãos dentro desse capítulo, mas tem alguma coisa
Não é verdade? Não está escrito no texto? Deus não prometeu a Israel, eu vou te abençoar, mas vou escrever mais alguma coisinha aqui, que vocês vão ter que fazer para vocês receber essa bênção. Né? Agora é o seguinte, a escolha vai ficar com vocês. Se vocês quiserem, o caminho é esse. E hoje parece que o caminho parece que está tendo alguns atalhos, né? Alguma maneira que a pessoa está entrando para o outro lado, e para ver se consegue tanta coisa. Mas a palavra de Deus, eu li que toda a escritura ela é proveitosa. Então nós vamos aproveitar esse texto. E vocês acompanharam comigo que esta palavra ela é fiel. E digna de toda aceitação. Então eu estou com a palavra de Deus para vos ministrar. Não sou eu, mas é a palavra. Se eu viesse aqui falar de mim, não ia ter aproveito nenhum, né? Amanhã ou depois vocês podiam falar, caiu a palavra dele por terra. Mas essa, Jesus diz, passa o céu e a terra. Mas a minha palavra, ela vai ter um final, vai se cumprir, não tem jeito de mudar. Então nós temos que seguir essa linha de pensamento que é a palavra de Deus. E eu gosto de pregar a palavra de Deus, lendo alguns versículos, e se Deus me der alguma coisa a mais, amém. Então nós já observamos no primeiro versículo, quando Deus está falando aqui, né, ao seu povo Israel, e nós vamos pegar alguma coisa para nós hoje, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não é de qualquer jeito não, tem que ter atenção quando Deus está falando, né? A pessoa tem que ficar atento, porque os despercebidos, se Jesus vier, fica tudo. Não está lá escrito lá no capítulo 24 de São Mateus, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. No versículo 27 diz que assim como o relâmpago sai do Oriente se vai ao Ocidente, será a vida de Jesus, se nós não tiver percebido, né? Se nós não tiver percebido, nós não vamos nem perceber mesmo a vida de Jesus. Mas aqui já está dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí tem um versículo na Bíblia que diz que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, parece que não é para endurecer o coração, né? Não está escrito esse versículo? Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O que tem de crente, um coração endurecido, Deus falando e parece que não está tão longe, né? Deus está falando, a palavra de Deus lida, Deus já está falando com a igreja. É a maior profecia revelada, é a palavra de Deus. Se atentamente ouvir, o que está faltando, irmão, é nós ouvir, abrir os ouvidos espirituais e ouvir a voz de Deus. Deus está falando, mas às vezes a gente está tão despercebido que nem percebe Deus falar. Aí entra e sai e fala, mas que culto difícil, que culto sem graça, que culto, né? E Deus falou, e Deus com vontade de fazer coisas grandes, e às vezes nós com o coração duro, não está ouvindo a voz de Deus, né? Mas se nós ouvir a voz de Deus falar conosco, né? E se nós, quando Deus estiver falando dele, e nós temos cuidado de guardar os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra, né? Se é para nós guardar a palavra de Deus, nós temos que guardar. Temos que ouvir Deus falar, e quando Deus falar, nós guardar a palavra dele no nosso coração. E depois começar a exercitar ela, colocar em prática, né? Porque está escrito que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é comparado àquele homem insensato, né? Que a vida dele está uma bagunça, a casa dele está na areia, e qualquer vento, qualquer soprinho, o camarada já está, eu não venho mais, já estou parando por aqui, e não sei o que, e tanta coisa, né? Mas se nós ouvir a voz de Deus, a sua palavra, guardar, o texto diz que aquele que ouve e pratica, ele é um servo inteligente, que a vida dele está alicerçada na rocha. Mateus 7:23 a seguir, né? Estabilidade, firmeza, vamos guardar a palavra de Deus, não é verdade? Não está lá no Salmo 119 versos 11, né? Não está lá escrito lá, eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus, Deus está falando, nós não estamos ouvindo, e nem sequer guardando mais a palavra. Hoje dá uma facilidade, parece que
servir a Deus, né? Mas se entrar na palavra de Deus, parece que o negócio fica bem difícil. Não é tão fácil como pensamos que é, né? Tem certos ambientes, certas reuniões, que se nós entrarmos de qualquer jeito, nós já não passa da porta ali. O camarada já não deixa nem assistir uma reunião, né? Na casa de Deus, olha, na presença de Deus, nós temos que ter o maior capricho, carinho, cuidado, né? Deus está aqui falando conosco nesta noite. Aí ele diz aqui, ó, os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí é só vitória mesmo, aí é bênção. Aí é bênção. Não está lá escrito, parece que é em 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Né? Então, amados, nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar ela no nosso coração. Aí Deus vai entrar com providência e vai nos exaltar, vai nos dar vitória. Tá? Mas o caminho aqui é o ato da obediência à palavra de Deus para ter vitória. É obediência. Versículo 2: se ouvires, olha quantas vezes ele fala isso, a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas, e hoje parece que não é assim hoje. Eu estou tendo a liberdade de pregar, eu vou pregar. E eu gosto de pregar, parece que meio assim, sabe? E hoje eu estou com uma paciência, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sou nem de rir, eu estou dando umas risadinhas hoje. Mas hoje, irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Eu estou encontrando uma liberdade, mas não é a liberdade da carne, é uma liberdade do Espírito de expor a palavra ao seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque hoje está um corre-corre atrás de bênção em todo lugar. Não pode ouvir um barulho que o camarada já está lá atrás de bênção. Surge um movimento qualquer e eu vou lá. Não é assim? O camarada sobe no púlpito, dá 2 pulos, um tapa no púlpito, a igreja chora. É assim. Só bênção, só vai atrás de bênção. Não, mas se nós ouvir Deus falar e guardar a palavra de Deus e permanecer na casa de Deus sem sair para canto nenhum, o texto está dizendo que as bênçãos vai vir ao nosso encontro. Não precisa ninguém estar correndo atrás de bênção, não. Daqui a pouco vai aparecer um camarada ali curando na praça, um curandeiro, um negócio lá desarrumado. Aí nós vamos fechar as portas da igreja e vamos lá receber. Será que Deus não está aqui? Será que Deus não se manifesta através da sua palavra? Será que nós não cremos mais que se nós obedecer a palavra de Deus, se nós permanecer e perseverar, essas bênçãos vão fazer parte das nossas vidas? Aleluia. Se Deus prometeu que Israel seria abençoado através do ato da obediência, e se nós pegar essa palavra para nós hoje, essas bênçãos vão fazer parte da nossa vida. Amém. Nós vamos ser abençoados. Isso é uma promessa de Deus, né? A promessa de Deus é receber essas bênçãos daqui, ó. Não precisa, irmão, porque hoje nós vemos muitas pessoas, né? Qualquer coisinha já saindo da igreja, indo para lá. Estou indo atrás de bênção, estou indo atrás de vitória, estou indo não sei aonde, atrás de tanta coisa. Tem uns que fazem até umas caravanas e saem daqui para outro, tão longe para ser abençoado, buscando bênção. E a bênção está aqui. A bênção está aqui, irmãos. É só ouvir Deus falar. Porque quando Deus fala, a Bíblia diz lá em Números 21:19 que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Bendito é o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aí vai atrás de lugar que Deus nem está falando lá, e o camarada está lá, né? Aí sai de lá, sai carregado de tanta coisa, Jesus. Versículo 3: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Eu vou caminhar mais um pouquinho, depois eu dou uma paradinha. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra,
e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa família, né? Vai ser abençoada por Deus. O nosso trabalho, o nosso empreendimento, não é isso que aqui está dizendo, né? Se um camarada tiver lá um sitinho, tiver umas crias de umas vacas, de uns gados ali, Deus também diz que será abençoado, vai prosperar, vai receber bênção, vai receber vitória, né? O Salmo 28 diz que bem-aventurado é o homem que teme a Deus e confia no Senhor. É o Salmo da família, ele vai falando de tantas bênçãos ali para a família, né? Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor para essas bênçãos aqui fazer parte da nossa vida. A minha casa, o meu filho, a minha esposa, o meu trabalho, tudo aquilo que me pertence, Deus, Ele está dizendo no texto aqui que vai abençoar, vai fazer prosperar. E que bênção melhor do que isso? Que é uma vida mais vitoriosa do que essa, né? Mas nós temos que ouvir Deus falar. Nós temos que obedecer a voz da tua palavra, né? Nós temos que guardar a sua palavra. Nós temos que permanecer dentro da casa de Deus. Parece que é Hebreus 10:25. Parece que está escrito lá que não é para deixar a congregação, como é costume de alguns, né? Antes é para nós admoestar, ensinar, né? A igreja, porque esse dia já está se aproximando. O que tem de gente deixando a casa de Deus, correndo para lá e para cá, atrás de tantas coisas, e a Bíblia nos ensina, não, você não deixa a sua congregação, você permanece na sua congregação, porque se é costume de alguns, o nosso não é o nosso. Vamos permanecer, vamos ficar firmes, né? Parece que Paulo dá um conselho para Timóteo, para você permanece naquilo que você tem aprendido, naquilo que você foi ensinado. Você não sai dessa linha. Não é isso que está escrito? Mas para que coisinha hoje a pessoa sai daqui, outro sai dali, outro sai para lá? Não, irmãos. Essas bênçãos vão fazer parte das nossas vidas, né? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos se levantar contra ti. Nós não estamos caminhando, nós não estamos num campo de batalha com quantos adversários se levantam. Agora é preciso, muitas das vezes, a gente confrontar com o nosso adversário, enfrentar ele. Não, se nós permanecer de acordo com a palavra, a Bíblia diz que o próprio Deus é o Senhor, tá? Não é nem eu e nem você, é Deus que fará que sejam derrotados na sua presença os seus inimigos. Ou seja, Deus vai entrar com providência para te dar vitória, né? Diante da sua luta, diante da sua dificuldade, do problema que às vezes nós enfrentamos, né? Porque está escrito, não sei se é no Salmo 27, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que se levantasse guerra contra mim, nele confiaria. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a certeza de uma vida vitoriosa. Se levante guerra, se levante exército, levante o que quiser. Nós temos o nosso general de guerra que está dizendo aqui, ó, eu vou pelejar por você. É eu que vou fazer com que o seu adversário, o seu inimigo, ele vai ser envergonhado. E a Bíblia diz que ficarão envergonhados e confundidos aqueles que se levantam contra a nossa vida. Mas para essas bênçãos fazer parte das nossas vidas, tem essas condições. E a condição é ouvir a voz de Deus, é obedecer a palavra de Deus quando está sendo ministrada. Quando entrar na casa do Senhor, Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Entenda que está na presença de Deus, do Todo-Poderoso, do Santo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Bendito é o nome do Senhor, aquele que tudo pode, que tudo faz, aquele que a Bíblia diz que está sentado num trono de glória. Bendito é o nome do Senhor. E muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e saímos da casa de Deus e não recebemos bênçãos nenhuma. A mesa, um dia eu disse para ele, eu já estava presente, a mesa está farta, né? Está aí uma mesa farta para nós participar dessa mesa. E muitas das vezes nem as migalhas que caem no chão nós não passamos para pegar. Deus está falando, né? Deus está se manifestando.
mas não tem mais aquela reverência, o temor a Deus, a atenção à palavra de Deus, né? Firme, entrar na casa de Deus. Hoje eu vou para o culto, e eu tenho certeza que Deus vai falar no meu coração. Hoje eu vou para o culto, mas não para ser mais um, mas para ser um participante. Eu vou chegar, eu vou trocar o meu joelho e Deus vai falar comigo na oração. Se Deus não falar na oração, a hora que eu me levantar, eu vou ficar envolvido com o culto, porque eu não quero passar despercebido, porque eu quero ser abençoado. Quando Jacó teve aquele encontro no vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele só deixou do anjo, daquela luta, só saiu daquele campo de batalha quando ele recebeu a sua vitória, a sua bênção. Bendito é o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer: entrar na casa de Deus e sair daqui. Quando nós ouvir a voz de Deus, quando nós receber a nossa bênção, nós temos que participar, irmão, nós temos que se alegrar na presença de Deus. Muitas das vezes entramos tristes com os problemas da vida lá fora. Quando chegamos aqui, nós não temos força de orar, nem de buscar a presença de Deus, e saímos de novo com esse fardo pesado. Mas Jesus convida nesta noite a nós ouvir a sua voz bradar neste lugar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Interessante esse versículo 8, né? É o Senhor que vai determinar que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado. Coisa linda é quando a gente chega para dirigir uma oração, ou estender a mão sobre um enfermo, sobre uma pessoa necessitada, dar um abraço nela, e ela sentiu o alívio, sentiu o benefício, né, da oração. Na verdade, estender as mãos, Deus está dizendo aqui, ó, você estender as mãos. Você já pensou que maravilha que é quando a gente coloca as mãos para abençoar, estende as mãos para abençoar? É isso que Deus quer fazer, tá? Deus vai encher o nosso celeiro, em tudo aquilo que nós colocar as mãos vai ser abençoado. Quantas vidas estão necessitadas, precisando de um abraço seu, de um abraço meu, de um aperto de mão, e quem sabe desse aperto de mão seja abençoado, porque a Bíblia diz que é para colocar as mãos sobre o enfermo e os curarão. Bendito é o nome do Senhor. Quer bênção maior do que essa? Quer maravilha melhor do que essa nas nossas vidas? Não precisa, né? Vamos mais um pouquinho. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos teus caminhos. Aí eu quero dar uma paradinha nesse versículo aqui, aonde está escrito assim. O tempo já está passando e eu quero parar nesse versículo que diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E a Bíblia diz que é para nós andar de cabeça erguida, né? E a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, né? Mas aqui é um tempo de Deus, na verdade. O que tem de gente querendo passar por cima do outro, está por cima, sem o tempo certo de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem esperar, sem perseverar, né? Para estar na posição, em uma posição, e muitas das vezes vai passando por cima do outro, atropelando o outro. Não, a Bíblia diz que se nós ouvir a voz de Deus,
É o Senhor que vai nos colocar por cabeça. E se é Deus que vai colocar, não precisa ninguém, irmão, tá passando por cima de ninguém. Tá? É Deus que vai colocar. Se Deus tem um ministério, se Deus tem algo na sua vida, se Deus tem te chamado para uma obra, para um trabalho, no tempo de Deus, Deus vai te colocar na frente como cabeça. Tu vai dar por cima, mas não precisa atropelar ninguém. O que tem de gente saindo da direção de Deus e querendo estar por cima, sendo que não é na hora. Eu me lembro de Gideão, se não me foge da memória, depois de ser chamado para uma obra, para um trabalho. O povo diz: agora tu vai ser rei. Ele diz: não, eu não sou rei e não quero ser rei, não é minha hora. E o que tem de gente de crente querendo ser rei, não é a hora dele que não está certo. No tempo de Deus, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Mas se não é a hora, espere na direção de Deus para você receber a sua bênção. Obedeça, entra pelo caminho da obediência, né? Entra no caminho da humildade, que é o tempo de Deus. É Deus que vai exaltar no tempo dele. Aquele que se abaixa, se humilha, se prostra na presença de Deus, que entra na igreja, derrama a sua lágrima, que chora na presença de Deus, que está ouvindo a voz de Deus, que está guardando a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer com que esse versículo se cumpra na sua vida. Não precisa sair fora da direção de Deus. O que tem de pessoas, de crentes em tantos movimentos, que saem da casa de Deus em busca de cargo de igreja, em busca de estar na frente de um trabalho, em busca de estar passando, né, por cima de tantas coisas, e não é assim que Deus quer. Deus falou com Israel, com o povo de Israel: o Senhor te porá, é Deus que vai colocar. Amém. E muitas das vezes o camarada está na frente, querendo estar na frente, e não é nem Deus que está querendo colocar ele naquela hora, é o homem que coloca. Às vezes é tantas coisas, é o empurro daqui, uma ajeita dali, e ele quer estar na frente. O negócio dele está na frente, é ser cabeça, mas não é a hora ainda. E ele está passando, ele está atropelando, está fazendo as coisas tudo fora da direção de Deus, porque o texto está dizendo aqui que é o Senhor, é Deus que vai colocar por cabeça e não por cauda. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. Quantos têm ouvido a voz de Deus? Quantos têm sentido que Deus falou nesta noite, neste lugar? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Ainda antes de terminar essa mensagem, eu posso orar pela igreja? Eu posso orar? Então eu peço por bondade a igreja se colocar de pé. O nosso Deus de milagre, o nosso Deus de vitória, o Deus que faz o impossível, Ele está aqui nesta noite. E se você deseja oração, nós vamos dirigir uma oração ao seu favor. E se você sentir sair do seu lugar para chegar até na frente deste altar, que assim seja feito. Nós vamos orar, interceder por sua vida. Quem sabe um renovo espiritual você necessita, né? Quem sabe essa palavra mexeu um pouco com a sua vida e de alguma coisa que precisa ser feita, precisa ser mudada, precisa ser ajeitada, né? Chega até aqui na frente deste altar. Nós vamos orar ao seu favor. Nós vamos invocar o nome do Senhor neste momento. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de ter nos trazido até aqui, Senhor, para junto com a tua igreja compartilhar, Senhor, deste culto nesta noite. Aqui está, Senhor, a tua igreja de pé, alguns de joelhos na frente deste altar, Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, Senhor, derrame sobre cada vida, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Coloque o desejo no coração de cada um, Senhor, de te servir, Senhor, com interesse de coração, Pai. Senhor, meu
Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, maravilhoso. Né? Que bênção de Deus. Que bom estarmos aqui, né? Agraciado pelo Senhor nosso Deus. Deus é tremendo. Ele nos abençoa. Aleluia. Deus de poder e graça. Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Isso. Glória a Deus. Irmãos, temos uma atividade agora para fazer. A Mirielle, onde está a Mirielle? Com o Enzo Gabriel. Estão pedindo aqui para apresentar o bebê, por favor. Traga o bebezinho aqui. Essa é uma criança, né? Para apresentar, vamos fazer um trabalho então. Nós não batizamos criança. Jesus disse em Mateus, quando vão trazendo aqui a Mirielle, vai trazendo o Enzo Gabriel junto com a Dani, né? Com a Daniele. Por favor, vem aqui em cima, por favor, por gentileza. Jesus disse em Marcos, capítulo 16, verso 15, o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê. Então, para o batismo, a gente entende que tem que crer, essa confiança. Se eu pedir para o Enzo, crê que Jesus é o Senhor? O Enzo não vai saber responder. Acredita? Então, como o Enzo ainda não tem essa faculdade de discernimento, então aí a gente não batiza a criança. Assim a gente vai fazer com o Enzo a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, tá bom? Então abra a vossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 2 e o verso 21, tá? Então ele tem que crer. Agora, a criança na fase da inocência, se vier o arrebatamento, ela vai para o céu de glória. Saindo da fase da inocência, sendo que a Mirielle está incumbida de instruir a criança, tá? E conta com uma igreja para isso, vem aqui servir ao Senhor. Temos escola dominical, né? Infantil, para trabalhar a criança, aprender a palavra do Senhor. Então a igreja vai compartilhar na instrução de Deus. Mas diz assim, ó, Lucas capítulo 2, no verso 21 a seguir. Diz assim: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui mostra que seria José e Maria seriam pobres, né? Não tinham condições de levar, então era o mínimo que a lei pedia, era os pombinhos, né, ser apresentados. Então apresentaram Jesus. Então todos os filhos têm que ser consagrados e ensinados, e do tamanho certo. Então se batiza como Jesus lhe saiu completo, tá bom? Então tem que crer, tem que ter essa consciência. Então, baseado nas escrituras, vemos o que aconteceu com Jesus. Foi apresentado depois da purificação que a mulher não podia entrar no templo por causa de ganhar, toda aquela questão. Era 45, tinha um tempo determinado. Aí sim, quando ela estava pura, ela podia entrar no templo. Então, seguindo esse requisito da lei judaica, cumprindo-se, até nisso Jesus vai cumprir a palavra, vai cumprir a lei, e é apresentado desde a sua infância. Então vamos apresentar o Enzo Gabriel. Eu vou pedir ajuda do presbítero Joel para segurar o microfone aqui para mim pegar a criança e ministrar. Jesus, que gracinha, meu Pai. Ficamos de pé, irmãos. Ficamos de pé. Estou aqui com o Enzo Gabriel. Vamos apresentar o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, podem estender a mão para cá para abençoar essa vida. É como o evangelista pregou: o fruto do ventre tem que ser abençoado. Nós ouvimos a voz do Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu estou com o Enzo Gabriel na minha mão. Jesus, que ele vai crescendo, aprendendo a tua palavra. Que a Mirielle, Senhor, possa também fazer um pacto contigo e também trazendo na tua casa, e apresentando o Enzo, Senhor, ensinando os caminhos santos, Senhor, que levam ao céu. Toma ele, Senhor,
maravilha. Ainda de pé, mas vamos concluir o trabalho nesta noite. Fomos surpreendidos aqui, uma surpresa maravilhosa de poder fazer esse trabalho bonito de uma criança, né? Que maravilha! Lembrando que amanhã o Grupo Brasa Viva tem ensaio às 14h30 ou às 12h30. Ensaio do Grupo Brasa Viva. Da Viva da Brasa tem ensaio às 12h30, amém? Tão feliz com que Deus mandou o servo do Senhor aqui, Evangelho Deus, pregar para nós? Aleluia! Irmãos, é uma dica de vitória. Deus deu o segredo da vitória nesta noite. Deus disse assim: olha, eu vou dar a senha para quem quiser ser abençoado. E distribuiu à vontade aqui nesta noite. Então é nós ouvirmos a voz de Deus atentamente. Não é assim, eu ouvi Deus. Não, atentamente. Aí está o segredo da vitória, obedecer. Então Deus deu a pista para o caminho para nós sermos abençoados. Não é atalho, não é criar situações, é fazer isso. E Deus vai o quê? Acrescentando, 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 acrescentando. Irmão, é tremendo. Eu só vou encerrar citando Mateus 6,36. Buscai a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentado, acrescentado, amém? Meu Deus abençoe, evangelista, Deus abençoe. Irmãs que vieram também junto, a irmã Carme, a Vazimé, que Deus abençoe poderosamente. O irmão que esteve aqui, que Deus abençoe. Os irmãos que vieram poderosamente. Amanhã uma grande escola dominical, amém? À noite um grande culto do círculo de oração, Grupo Brasa Viva. Brasa Viva vai sair às 2 horas do círculo oficial, amém? Então vamos lá. Paulo Ricardo, que Deus abençoe. Anicassi, que Deus abençoe poderosamente. Deus, te louvamos por tudo que tu tem nos feito aqui nesta noite. Somos gratos por tu nos mostrar o seu amor mais uma vez. A tua misericórdia bradou dentro desta casa. Aleluia. Deus, continua nos guiando pelo caminho da vitória. Abençoa o teu servo que ministrou a tua palavra. Continua usando desta forma, Senhor. Abençoa o presbítero Joel, que aqui também esteve conosco. Que a tua igreja seja cada vez mais influenciada pela tua palavra. E que a tua igreja cada vez mais cresça, evolua e multiplique em bênçãos do céu. Deus, seja agora cada um cheio da bênção, o celeiro repleto. Deus, nos encha da tua glória e do teu poder. Nos dê uma noite abençoada, uma escola amanhã abençoada, um culto do Senhor de oração tremendo, Deus. É o que eu te peço e clamo em nome de Jesus. Amém? Então estenda as tuas mãos, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será? Então vai abençoado em nome de Jesus.